Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje está retratando o estudo que nós vamos falar sobre a classificação periódica dos elementos. Essa classificação basicamente está associada aos dois tipos de propriedades. São as nossas propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Dizemos que as propriedades periódicas são propriedades que estão interligadas dentro da tabela, né? Ou seja, dentro do composto naquele que se forma a tabela periódica. E as propriedades aperiódicas estão atribuídas externamente à tabela, né? Nós vamos observar que são propriedades que não estão ali, contidas dentro da tabela. Vamos ver isso no decorrer da nossa aula, ok? Vamos lá, seguindo aqui, nós vamos falar um pouco sobre a tabela periódica, né? Por que vamos falar um pouco sobre ela? Porque nós vamos entender o formato da tabela para assim associar as propriedades que nelas vão estar contidas, que, como já falei, são chamadas de propriedades periódicas. Então está atribuído o seguinte: a nossa tabela periódica atual, ela tem fundamentos, né, basicamente associado à lei da periodicidade, que está atribuída à nossa tabela, que foi então uma proposta pelo nosso cientista Moseley, né, que está atribuído diretamente a essa configuração, esse comportamento. Porém, nós vamos observar que esse comportamento está associado ao número atômico. Muitos conceitos, muitos formatos da tabela se deu no decorrer desses anos, né? No decorrer desses séculos. Porém, o número atômico representa diretamente a base do nosso elemento, porque é ele que o identifica. E foi exatamente a partir dessa identificação, a partir do número atômico, que toda essa estrutura que hoje nós conhecemos da tabela foi então associada e formulada. Propriedades físicas e químicas, tá aqui, deixa eu subir só um pouquinho, tá, para vocês. As propriedades físicas e químicas desses elementos vão se caracterizar dentro dessas propriedades. Então nós vamos encontrar a tabela dividida em duas partes. Tá aqui, que são os nossos períodos, toda a linha horizontal da tabela. No decorrer eu vou passar isso para vocês vão poder analisar melhor. E a parte vertical da tabela representa os nossos grupos, que aí também são chamados de famílias, tá? Então vamos ver como é que esses processos serão desenvolvidos, associando principalmente a ordem crescente do nosso número atômico. Lembrando que o nome tabela periódica surgiu a partir dessa configuração da ordem crescente dos números atômicos. Vamos subir aqui. Mais um pouquinho. Isso. Então tá aqui, né? Na tabela a gente consegue visualizar perfeitamente isso. Espero que você esteja aí também com a sua tabela periódica, o seu material didático, que você vai então poder fazer esse confronto, essa análise junto comigo, né, com o nosso canal. Então você tem o seguinte, observe que aqui nós vamos encontrar ao lado da tabela os números de 1 a 7. Esses números de 1 a 7 representam o segundo modelo atômico de Rutherford, as nossas camadas eletrônicas. Como eu falei, a nossa tabela é dividida em duas partes, as linhas da horizontal e as linhas da vertical. Então, essas 7 representam as nossas 7 linhas da horizontal, chamada então de períodos. E na vertical nós temos 18 colunas, que essas 18 colunas representam os 18 grupos, que aí pode ser chamado de famílias. Então nós temos aqui família A, 1A, 2A. Aqui nós temos o grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, também chamado de família A. E toda a parte central aqui da tabela nós chamamos de família B, certo? Então vamos observar outra classificação perante essas famílias, que é a associação dos elementos representativos, né? Esses elementos representativos todos os elementos que eu falei representando a família A. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Todos eles são elementos representativos. Toda a parte central que eu falei aqui da tabela, que são os nossos elementos da família B, são então chamados de elementos de transição. Nós vamos observar, vamos subir mais um pouquinho aqui, que vocês vão encontrar duas séries, né? Essas séries estão representadas também nas duas linhas, no grupo do período, 6 e 7.
são os nossos lactinídeos e os nossos actinídeos. Estes elementos são atribuídos principalmente na configuração de elementos de transição. Não podemos esquecer que esses elementos são elementos artificiais, ou seja, não são elementos encontrados na natureza. Sequência, né, associam aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho. Bom, aqui nós temos, só mais um tiquinho aqui. Bom, aqui nós vamos observar, né, essa classificação direta que eu acabei de falar para vocês na tabela periódica. Então veja que é um resumo. Essa configuração se associa o seguinte: os elementos representativos, ou chamados também de elementos normais, tá? São todos aqueles que eu falei da família A, então 1A, 2A, 13, 14, 15, 16, 17, né, e 18. Os elementos de transição, que aí nós vamos encontrar a configuração dos elementos naturais e os artificiais, então chamado de transição externa e transição interna. E nós vamos encontrar aqui os gases nobres, que aí estão representados também aqui, ó, nos elementos representativos, porém eles têm uma nomenclatura diferente, tá? Exatamente isso está associado também às suas propriedades, que é o que nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Vamos seguir. Bom, as propriedades físicas, elas se associam, né, como propriedades muito importantes, pois elas vão definir a natureza desses elementos. Então nós temos na tabela periódica, hoje atualmente, 3 classificações. São elas: os metais, os não metais ou ametais e os gases nobres. Nós vamos observar que essa nomenclatura aqui, ó, semimetais, hoje ela não existe mais, certo? Ela foi então atribuída dentro de uns estudos realizados pela IUPAC, e alguns elementos que tinham essa classificação foram associadas à formação direta de elementos metálicos ou de elementos não metálicos, tá? Vamos seguir mais um pouquinho. Bom, aqui nós temos, né, em destaque o nosso átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio ele tem características muito importantes. Vamos falar muito sobre esse elemento. Primeiro, nós precisamos entender, né, inicialmente, que esse elemento ele tem família, mas ele não tem período, certo? Ele não é direcionado, né, ou seja, não está ali atribuído diretamente na tabela periódica. Professor, mas por que ele tem família e não tem período? Muito simples. A característica familiar que esse elemento ele possui é devido à quantidade de energia que está no seu núcleo, que é 1. Então, por isso que ele tem a família, ou faz parte da família 1A, certo? Mas ele não tem período, tá? Outro ponto importante é que ele tem um comportamento único, porque ele é o nosso único elemento neutro da tabela periódica. Essa classificação, essa, né, forma, né, de poder determinar de neutralidade, corresponde também à quantidade de energia que ele possui. Como ele só tem um próton no seu núcleo, então esse próton nós temos que ele representa a quantidade de elétrons. Então, um próton mais um elétron, ou seja, mais 1 com menos 1, 0. Lembrando que essa neutralidade, essa forma dos nêutrons, foi descoberto lá no modelo atômico de Rutherford também. Então, vamos dar sequência dessa classificação que está atribuída aos nossos elementos dentro da tabela periódica, tá? Vamos subir aqui. Bom, vamos encontrar os nossos orbitais, né? Nós temos hoje 4 orbitais dentro da distribuição eletrônica. Esses orbitais foram associados lá no modelo atômico de Rutherford-Bohr, né? Lembrando que Bohr é o que faz essa configuração mais específica, certo, dos orbitais. Então nós temos 4 orbitais, são eles S, P, D e F. Observe que os elementos representativos, ou seja, os elementos que compõem a família A, vão ter 2 tipos de orbitais, ou o orbital S ou o orbital P, ou os dois SP. Já os elementos de transição, eles vão ter também 2 orbitais, mas separadamente, ou seja, distintos. O de transição externa vão apresentar o orbital D, e os elementos de transição interna vão apresentar o orbital F. Acompanhe aqui na tabela para mim, tá? Vocês vão ver aqui, deixa eu subir mais um pouquinho, tá aqui, ó.
Os elementos de transição interna, então, vão ter o orbital F, certo? Essa formação de orbitais, não esquecendo que só ocorre a partir de uma distribuição eletrônica. E essa distribuição é feita a partir do nosso número atômico, ou seja, o núcleo do átomo, a composição real de energia da identificação de cada elemento. Vamos subir para dar continuidade. Aqui nós vamos encontrar algumas características muito importantes a respeito dos elementos representativos. Tá? É só uma forma de configurar. Depois vocês podem seguir lá no livro de vocês, certo? Marcar, grifar o que vocês vão encontrar de importante nessa configuração dos elementos representativos. Então está lá. São também chamados de elementos normais, né? Como eu já falei anteriormente, representativos ou normais. São os elementos que vão estar compostos a família A, inclusive os gases nobres, mesmo ele tendo configuração diferente dos demais elementos, mas também está lá como elemento representativo. Vão apresentar os subníveis energéticos S e P, né, como eu falei, ou a classificação dos dois, SP. Tá? Nós vamos ter um exemplo falando aqui do cloro, tendo essa classificação SP. Vamos encontrar que eles apresentam camadas internas com subníveis completos. Gente, importante essa informação. Todos os elementos representativos, ou seja, todos os elementos que estão lá na família A, vão apresentar uma formação de subníveis completos, tá? Não esqueçam dessa informação. A configuração eletrônica, né, é importante nas camadas de valências. Nós vamos encontrar os gases nobres. São os únicos elementos estáveis, elementos que não precisam ganhar nem precisam perder energia, exatamente porque, dentro da teoria do octeto, esses elementos apresentam a configuração estável de 8 elétrons. Exceto, nós vamos encontrar o gás hélio. Ele é o único elemento da família dos gases nobres que tem uma estabilidade com 2 elétrons, certo? Ele é o único. Mas todos os demais, sempre a teoria do octeto está atribuído a 8 elétrons, tá? Seguindo aqui, como eu falei para vocês, o nosso exemplo dentro desses orbitais, ó, da configuração energética S e P. Vamos subir aqui, só para a gente poder analisar, tá? Como é que ocorre isso. Aqui, ó, nós temos o cloro. Veja aqui, como eu falei, a importância que está referente ao número atômico. Nada pode ser feito se não tiver o número atômico do elemento, certo? Toda a configuração de energia, toda a distribuição eletrônica, toda a formação de cargas, tudo está atribuído ao nosso número atômico. Então, o nosso elemento cloro tem aqui o número 17. 17 é a sua identidade, certo? É o número atômico. Quando se faz a distribuição eletrônica, veja que nós vamos encontrar as camadas. Como é que eu sei essas camadas? Perante a distribuição, diagrama de Pauling, nós vamos encontrar essa distribuição, tá? Nós já vimos lá no modelo atômico de Rutherford, que diz o seguinte, né? 1, 2 e 3 representa a camada. Segue aí na minha tabela periódica, na sua tabela periódica aí de casa, observe aí no seu material que o cloro vai estar na tabela na terceira linha, ou seja, no terceiro período. Então você tem a primeira, segunda, terceira linha. Na terceira linha, está aqui a representação, 3. É exatamente onde nós vamos encontrar a localidade do nosso elemento cloro, tá? O que representa as nossas letras? As nossas letras são os subníveis. Lembra lá, o cloro, ele é um elemento da família A. Está lá na família 7A, certo? O grupo 17. E nesse caso, como ele é um elemento representativo, ele pode ter o quê? Orbital S ou P. Então tá aqui, ó, orbital S e orbital P. Os expoentes representam a quantidade de energia que esse elemento apresenta. É só você pegar o 17 e distribuir nesses orbitais. Então nós vamos observar, ó, somando 4, né, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 2 mais 5, 7. Então 10 com 7, nós temos um total de 17, representando essa configuração eletrônica. Só para vocês terem uma ideia, né, do que é essa configuração de energia dos elementos representativos. Vamos seguir? Bom, aqui eu tenho para vocês o nome de alguns elementos. Vamos subir só um pouquinho.
o nome de alguns elementos que vão estar atribuídos à família A, né? Os elementos representativos. Aqui nós temos apenas alguns, tá? Mas ainda existem outros. Então a família 1A é chamada de metais alcalinos, família 2A, alcalinos terrosos, 6A, calcogênios, 7A, halogênios, e a família 0, chamada de gases nobres. Aí você pode perguntar, professor, e onde é que está o 3A, o 4A, o 5A? Também são elementos que têm nome específico, assim como esses. Então a família 3A é chamada de família do boro, 4A chamada de família do carbono e 5A é chamada de família do nitrogênio. Então esses elementos apresentam dentro dessa sua configuração, né, esses nomes que são específicos para poderem ser distintos, né, diferenciados quando se fala nesses elementos. Mas lembrando que todos são chamados de elementos representativos. Vamos aqui subir para a gente poder dar sequência. Os elementos de transição, né, colocar aqui para vocês. Esses elementos de transição são elementos que a gente não estuda muito, né? Eles não têm tanto destaque como os representativos. Mas só para a gente poder entender, né? A regra também é a mesma para esses elementos. A configuração eletrônica, a distribuição de energia, a distribuição das camadas, também segue a mesma ordem dos representativos. Tem que ser a partir do número atômico, tá? Esses elementos de transição, como eu disse anteriormente, pode ser interno e pode ser externo. Vai depender da localização, se ele vai ser um elemento natural ou se ele é um elemento artificial. Lembrando que os elementos artificiais são aquelas duas séries, tá? Os actinídeos e os lactinídeos. Vamos subir. Bom, aqui nós vamos então encontrar as propriedades. Esse é o nosso assunto real da aula de hoje, tá? Por que a introdução da tabela? Porque, como eu falei para vocês no início, é necessário a gente entender o comportamento da tabela para associar essas propriedades. A primeira propriedade é chamada de afinidade eletrônica. Veja que, como o nome diz, né? Afinidade. Essa afinidade é quando o elemento ele tem uma certa configuração próxima de outro elemento. Então ele tem uma certa, né, intimidade, podemos assim dizer. Por exemplo, nós temos alguns amigos que nós temos mais afinidade de conversar, de falar, né, aquela coisa toda. Os elementos também não são diferentes. Os elementos têm aquela afinidade de energia. Daí ser aquela proporção, né, aquela propriedade em que essa energia liberada ela passa a ser adicionada a um átomo isolado. Ou seja, aquele elemento que tem afinidade de estar próximo do outro, ele vai recorrer a essa carga elétrica. Por isso é chamado de afinidade eletrônica. A eletronegatividade é outra propriedade muito importante que está também retratando a quantidade de energia que ele pode atrair, né? A força que ele pode consigo reter, né? Ou seja, ter em si, em seu formato, essa proporção de energia. Por isso que diz que é a força com que um átomo atrai elétrons no instante da ligação, né? Então, quando ele tem essa afinidade, automaticamente ele vai atribuir essa composição, essa união dessa carga elétrica que vai estar associado a esse elemento. Tendo essa afinidade, tendo essa configuração, né, de força de atração entre elas, a formação da substância já está então sendo formada a partir dessa união. A reatividade química é outra característica, outra propriedade importante, pois ela vai estar descrevendo o relacionamento que existe na perda e no ganho desses elétrons, né? Então isso configura essa proporção de reações que vão estar atribuídas a esses elementos. Bom, como é que essas propriedades vão estar, vamos subir aqui, como é que essas propriedades elas vão estar interligadas na tabela periódica, tá? Tá aqui. Afinidade eletrônica e eletronegatividade. Observe que os desenhos são bastante parecidos. Quando eu digo parecidos, é que eles, na verdade, são bastante semelhantes, ou até mesmo podemos dizer que eles são iguais, né? Analisem comigo. A afinidade eletrônica, no período, vai crescer da esquerda para a direita. A mesma coisa acontece com a eletronegatividade. Todos os elementos dos períodos crescem da esquerda para a direita, certo? Tenha cuidado, essa classificação ela é por período. Eu não posso configurar o elemento do terceiro período com o elemento do quinto período. São classificações de períodos diferentes.
certo? Nas famílias ou grupos, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade crescem de baixo para cima. Ambas o mesmo projeto, né? Ou seja, o mesmo processo de análise desse comportamento. Observe que também vão encontrar em comum que elas estão aqui, ó, em cinza. Essa parte cinza representa os nossos elementos gases nobres. Como eu disse anteriormente, esses elementos não têm características, né, de ganho ou perda de elétrons, porque são elementos estáveis. Eles estão dentro da teoria do octeto. E o que é essa teoria? A teoria do octeto é aquela teoria que vai englobar a quantidade de 8 elétrons. Por isso que diz octeto, certo? Bom, vamos observar aqui mais embaixo, deixa eu subir mais um pouquinho, certo? Para vocês poderem entender. Características, né, desses elementos. Nós vamos ter os elementos metálicos e nós vamos encontrar os elementos não metálicos. O que é que nós vamos observar? Que a reatividade, né, a proporção de energia, faz com que os elementos metálicos apresentem uma característica positiva. Isso significa dizer que eles vão doar elétron, certo? Lembre-se que o sinal positivo na química significa dizer que o elemento está perdendo, está doando esses elétrons. Já os nossos elementos não metálicos são elementos de carga negativa. Esse menos, na química, significa que o elemento está ganhando, está absorvendo energia. Então, são os caráteres, né, que vão estar desenvolvidos. O caráter metálico e o caráter não metálico. O caráter metálico, ele doa. E o caráter não metálico, ele recebe energia. Dando sequência, nós vamos encontrar aqui outras propriedades, tá? Outras propriedades periódicas que estão aqui. Potencial de ionização, né? O potencial de ionização é a nossa energia que vai ser necessária para que ele possa arrancar pelo menos um elétron, certo, do outro elemento em relação à sua camada mais externa. Então é a capacidade que o elemento tem de arrancar esse elétron. Isso só vai ser possível a partir de uma ligação, tá certo? Quem é que vai arrancar esse elétron? São os elementos de carga negativa, porque precisam ganhar, certo? Então vai arrancar de quem? Dos elementos de carga positiva. Então o elétron daqui, ó, sai da carga positiva e vai para o elemento de carga negativa. Então isso ocorre o que nós chamamos de potencial de ionização. Ele vai ser ionizado. O mesmo ocorre com o hidrogênio, né? Boa pergunta. O hidrogênio, nesse caso, como ele vai ser um elemento que tem uma característica da família 1A, não pode esquecer disso, ele passa a perder também essa energia, tá? E aí ele se torna um elemento realmente neutro, certo? Sem um poder de ionização. O raio atômico é outra propriedade bastante importante, porque ela vai descrever o tamanho do átomo. Esse tamanho está associado a quem? Ao núcleo, que é onde nós temos as cargas positivas, ou seja, e a formação dos nêutrons, né? A identidade do elemento. Densidade representa uma relação existente entre a massa e o volume. Nós vamos observar lá no desenho, né, mais abaixo, que essa densidade ela está correlacionada a um ponto que vai intercalar. É como se a gente tivesse uma intersecção, certo? Atribuindo esses dois elementos configurados lá na tabela periódica. E o volume atômico representa a quantidade de átomos existente para um mol. Esse mol representa a quantidade mínima, certo, daquele elemento que está ali composto presente na nossa tabela periódica. Vamos ver como é que essas propriedades elas se organizam na nossa tabela. Acompanhe aí comigo, junto com a sua tabela e junto com o seu material didático. Só mais um pouquinho, vou subir aqui mais um pouquinho. Aí. Então veja só, a energia de ionização ela configura o seguinte: no período o crescimento é da esquerda para a direita, e enquanto nas famílias ou grupos acontece de baixo para cima. Observe que todos os elementos agora participam dessa propriedade, certo? Inclusive os gases nobres. Em relação ao nosso raio atômico, o crescimento nos períodos acontece da direita para a esquerda e no grupo ou na família de cima para baixo. Todos os elementos agora também participam dessa propriedade. Na densidade, a relação acontece, como eu falei para vocês, aquela massa dividida pelo volume. Então, é aquela intersecção.
Essa intersecção, ela acontece principalmente aonde? Nos períodos. Então você tem, ó, a parte que sai da extremidade, da direita para a esquerda, e o que sai da esquerda para a direita. Essa parte central é o que vai intercalar esses elementos. É como se tivesse isso aqui, ó, certo? Então você tem a parte central. Então quem está aqui centralizando essa composição vai representar a maior densidade. No caso dos grupos ou famílias, esse procedimento acontece de cima para baixo. O volume atômico é o contrário da densidade. Agora nós vamos encontrar a extremidade. Você tem o átomo central e desse átomo central ocorre o contrário. Então os elementos que estão na extremidade são os elementos que vão apresentar maior volume atômico. Aí você pergunta, professor, então nesse caso, no período, nós vamos ter dois elementos com maior volumes? Exatamente, porque são duas extremidades distintas, ó. O que sai para a esquerda e o que sai para a direita. Então o elemento que está nessa extremidade e o elemento que está nessa extremidade são os elementos com maiores volumes atômicos. No grupo acontece de cima para baixo. E aí nós encontramos também o elemento que tem maior volume atômico. Bom, pessoal, o que nós temos na nossa aula de hoje, né, associando esse estudo, né, sobre as propriedades periódicas, veja que todas essas propriedades nós trabalhamos diretamente com a tabela, por isso que é chamado de propriedades periódicas. As propriedades aperiódicas, né, vão estar atribuídas como calor, né, como temperatura, pressão, são propriedades que estão associadas de forma externa. Ou seja, a gente não vai estar incluindo ou analisando dentro da tabela. Por isso que é dita as aperiódicas, tá certo? Que vai ser então o tópico da nossa próxima aula, associando também já o procedimento das ligações químicas. Então, bons estudos, consulte o nosso material didático, nós vamos ter então atividades na nossa próxima aula, tá certo? Um forte abraço e até mais, até a próxima.